Pode, Senhor, irmãos. Mais uma vez, vamos fechar os olhos. Reúna a sua família. Vamos iniciar esse culto. Aguenta mais um pouquinho, irmão. Se você está com saudade dos cultos presencial, ou se você gostou muito de ficar no sofá com a pipoca, né? Se Deus quiser, voltaremos aos cultos presencial assim que pudermos. Amém, irmão? Feche seus olhos, reúna a sua família, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, estamos aqui uma vez mais, unidos em espírito, para receber de Ti o pão, a orientação, a diretriz, para que possamos seguir no caminho da luz e nos livrar dos tropeços que Satanás coloca no caminho para cairmos e não conseguirmos levantar. Mas segura na nossa mão, ilumina nosso caminho. A Sua palavra é lâmpada para os pés e para os nossos caminhos. Fala aos nossos corações, nos alimenta. É o que pedimos, o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Pregado pelo Espírito a qualquer um que se disponha a ser usado por Você. Abençoa nossos lares e este culto recebe nossos louvores. Nós pedimos em nome do Cristo verdadeiro que Você enviou, Pai. Que assim seja. Amém.
O solar que me guia muito mais que além do mar, que me faz seguir e sempre acreditar. Igual não há, meu raiar, que ilumina toda vez meu caminhar. Não importa onde estou, pra onde vou, se contigo estou. Me leva com o vento, me faz perder o tempo. De todo o coração, o meu desejo é contigo andar dia após dia, na noite fria te buscar, no luar te adorar por tudo que tu és. Sentar na areia da praia e contemplar tua grandeza, declarar meu amor por ti, Senhor. O solar que me guia muito mais que além do mar, que me faz seguir e sempre acreditar. Igual não há, meu raiar, que ilumina toda vez meu caminhar. Não importa onde estou, pra onde vou, se contigo estou. Me leva com o vento, me faz perder o tempo. De todo o coração, o meu desejo é contigo andar dia após dia, na noite fria te buscar, no luar te adorar por tudo que tu és. Sentar na areia da praia e contemplar tua grandeza, declarar meu amor por ti, Senhor. Contigo andar dia após dia, na noite fria te buscar, no luar te adorar por tudo que tu és. Sentar na areia da praia e contemplar tua grandeza, declarar meu amor por ti, Senhor. De todo o coração, o meu desejo é andar contigo. Irmãos, para o início da nossa meditação,
Jesus trouxe uma palavra falando do rico e Lázaro, em Lucas 16. Então, Jesus ele se inicia com essa parábola falando no capítulo 16 sobre duas classes de pessoas, o rico e o pobre. Então se imaginou muitas vezes a interpretação errada que o rico não vai para o céu e o pobre tem um lugar no céu. Não é por aí, irmão, a grosso modo assim. Mas Jesus mesmo disse nas epístolas, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É uma coisa muito pesada, irmão. É uma coisa realmente de se pensar. Só que aqui que está aqui a nossa, irmãos, economia, nosso estado econômico e civil, né? Civil é casado, né? Mas nosso estado econômico, que é a nossa posse, influencia muito na nossa vida espiritual. Influencia muito no que somos para com Deus e para com a sociedade. Então Jesus inicia a palavra falando de duas pessoas. O rico, né, os irmãos leem em casa, ele vivia regaladamente, e Lázaro, que era o pobre, um mendigo, mendigava à sua porta, mendigando o pão que caía do rico. Pode ser interpretado várias coisas. Ou queria um emprego, ou naquela época queria servir de lavrador, ou qualquer que seja, mas estava à porta dependendo do rico. E é assim a sociedade até hoje, irmão. O mundo é regido por governantes e ricos. Só que na maioria das vezes, se debaixo dos meandros tem dos panos, existem os meandros dos ricos, em acordos com governantes para fazer lucrar mais, ou quanto custa a mão de obra, imposto. Tem lá os seus panos, porque o mundo é governado por essas duas classes, governantes e ricos. Então o pobre fica à mercê, irmãos, dessas duas classes de pessoas. E isso é inevitável, até o próprio Jesus falou dessa situação. Só que nós não podemos imaginar da forma natural, embora isso influencia muito. Não o que é de fora influencia em nós, o que não é de nós influencia para fora. Como Jesus falou, que o que está dentro é o que contamina o homem, o que sai do homem contamina. Então aí no capítulo 16 de Lucas, ele dá essa palavra e ele fala, mas morreu ambos. Morreu Lázaro e morreu também o rico. Né? Então o rico ficou agonizando, o Senhor Jesus falando no Hades, pedindo misericórdia para o pai Abraão, figura de Deus. E o pai Abraão falou dessa maneira aqui, ó. 16:25 de Lucas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Então o que você tira daqui, irmão? Que parece que a origem, a categoria pobre, parece que tem, desde a origem da fundação do mundo, ou da origem que a pessoa nasce neste mundo, é destinada a sofrer mais males do que a pessoa destinada ao rico. Mas, Mateus, quem determina quem vai ser rico e pobre? Isso é independente, irmão. Tem uns que nascem em berço de ouro, não tem culpa, o pai é rico. Então nasce em berço de ouro e nasce nessa categoria rica. Mas o que importa não é a posse, irmão, em si, é o que há dentro da pessoa. Só que independente é uma pessoa pobre, custia a sofrer mais males do que os ricos. Claro que rico também sofre alguns males, mas bem menos do que o pobre. Mas por que Jesus então deu essa palavra, irmão?
Exatamente, tem exemplos que Jesus deu vários, e tem vários exemplos bons, como Zaqueu. Zaqueu, ele era uma pessoa de posse, quase rico, pessoa que tinha muitos, né, talvez ilicitamente ele enriqueceu, cobrando imposto dos judeus, e só transferia a Roma. Só que naquela época, irmão, para dar bonde era muito mais fácil. Ele coletava tanto de ouro, de talentos de ouro e prata, se ele desse a metade ou 60%, nenhum romano ia perceber. Ia ficar para ele embolsando e fora o salário que ele ganhava. Então era muito fácil, irmão. Talvez tinha algum tipo de registro, dificilmente. Né? Então era fácil até enriquecer, né? Descendo publicano, que era cobrador de imposto. Mas quando ele encontrou o Senhor Jesus, irmão, ele falou: mestre, se eu tenho desfaltado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Nasceu no coração daquele homem que desapegou. É melhor do que o LX, né, irmão? Ele desapegou. É um exemplo bom. Desapegou das riquezas. E o próprio Satanás, irmão, levou Jesus a ser tentado no deserto antes de Jesus iniciar o seu ministério. Então, ele foi levado ao deserto. Deus sabia quem Jesus era. O Espírito Santo mesmo levou. Mas é direito de Satanás provar se de fato Jesus seria o campeão de Deus. Então houve 3 tentações e a última, Satanás levou ele para um monte muito alto, como diz a Bíblia. E as pessoas que é natural pensam que Satanás transportou Jesus para o Everest, que é um dos picos mais altos, né? Mas estava muito gelado, como uma pessoa ignorante, irmão. Né? Esse monte aqui está falando fama. Significa fama. O homem de fama, irmão, está no pico do monte. Michael Jackson, Beatles, grandes homens de fama, né? Milionários, magnatas, tanta gente, Albert Einstein. Então são pessoas que alcançaram o topo desse monte. Todos os reinos do mundo olham para eles. Eles estão no topo do monte. Todos conhecem, é conhecido do mundo inteiro. Então, Satanás ofereceu fama para o Senhor Jesus, que seria conhecido no mundo inteiro, antes de ele consumar o seu ministério. Tentando-o, mas Jesus rejeitou na hora. Então, a concupiscência nos nossos olhos, irmão, é que nos leva a almejar um status maior neste monte. E é aqui que Satanás nos pega. Porque nós somos muitas, irmãos, vezes levados por ondas. Nós vemos alguém na TV, nós vemos alguém no trabalho prosperando, ou algum parente nosso. Caramba, estou 20 anos aqui, não prospera, aquele cara já tem casa, já tem carro, e eu aqui, meu Deus do céu, será que compensa ser crente? A concupiscência dos seus olhos, irmãos, começa a te colocar em dúvida sobre o Evangelho. Mas é aqui que está, irmãos, que eu também fiz essa pergunta, porque às vezes demora, irmão. Às vezes volto do trabalho tomando chuva na bicicletinha. Às vezes me incomoda, irmão. Eu não tenho anseio de ser rico. Longe disso, né? Minha fraqueza é outra, né? Só que às vezes aborrece, irmão, ser de pouca posse. Aborrece, tem momentos que aborrece você ser pobre. Eu já questionei a Deus: Pai, não aguento mais. Não estou reclamando, Pai, mas às vezes ser pobre é muito ruim, viver no limite, viver, né? Ter que fazer brasileiro, irmão, meu Deus do céu. Tem que elogiar o brasileiro, irmão, porque ele, com salário mínimo, consegue pagar aluguel, pagar carro, alimentar filho. Então, parece que o pobre, irmão, ele tem muito mais sabedoria de administrar a sua renda do que um rico. O rico, quando começa a apertar a bolsa de valores, na hora ele abre o bico. Não, vou abrir falência, senão eu vou quebrar. O pobre não, com R$1.000 por mês, ele vai vivendo, vai administrando, vai aqui, acolá. É uma coisa, né? O rico tinha que aprender com o pobre.
É uma coisa impressionante, irmão. O brasileiro conseguir viver com tão pouco, é uma coisa, se você refletir, é uma coisa realmente espantosa. Talvez seja Deus, irmão. Porque aqui que os irmãos vão entender, irmão, que essa categoria de pobre, Deus atentou para essa categoria. E parece que na categoria rico, irmão, se não vir de Deus, bem provável que estes são instrumentos de Lúcifer. Não estou falando generalizando todos. Há suas exceções, mas a maioria são instrumentos de Lúcifer. A maioria deles. E até pastores. Pastores, homens religiosos. Olha só, irmão, aí mesmo Lucas 6:20, 12:21, aqui um pouco atrás, Jesus falando desse assunto, riqueza. Falando a palavra do rico insensato, que ajuntou para si celeiros e disse: folga minha alma, porque já tem bens para muitos anos. Deus falou: você é louco, hoje pedirão sua alma. O que você tem ajuntado, para quem será? E ele termina assim, falando no versículo 21. Assim aquele que é para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus, irmão. Santo Agostinho, irmão. Santo Agostinho, eu fui ler lá a doutrina de Santo Agostinho e comecei a ler. Foi um homem realmente, irmão, de um entendimento espiritual. Eu estava lendo lá e ele falou isso em 300 anos depois de Cristo, bem recente. 1500 anos atrás, que a Terra não foi criada em 7 dias. Isso é compreensão carnal, palavras dele. Que a Bíblia não pode ser interpretada literalmente. Palavra dele, nem daquela época, irmão. Então, o pastor Takayama falou e às vezes nós ignorávamos porque é santo acolá, santo não sei o que, santo. Mas existiam homens valorosos na igreja católica. Era a igreja de Deus. E sempre, até meus pais vieram das católicas, irmão. Eu nasci em berço evangélico, mas eu sempre tive um certo respeito. Nunca julguei a igreja católica nos seus ídolos, que eu falava que era errado, tudo. Tem seus erros, irmão. Como a igreja evangélica também tem. Mas às vezes que eu fui, irmão, na Sé, aqui mesmo em Guarulhos, hein, eu ia orar na igreja católica, mas eu olhava lá, estava aberto. Às vezes quando eu ia lá orar, eu ajoelhava lá e eles pensavam que eu estava rezando, eu estava orando. Mas, para ser sincero, irmão, não senti nenhum desconforto. Deus é testemunha que eu não estou mentindo. Não senti desconforto algum, a não sei aquelas imagens, né, olhando para você, que você fala, nossa, negócio estranho, né? Mas falta de costume, mas tem seus erros, irmão. Mas eu ajoelhei lá, orei ao Senhor, naquela época, né? Que eu era bem fervoroso, né? Que era... Agora casei, né? Tenho filhos. E a oração diminui um pouquinho, porque consome um pouquinho bastante os filhos. Mas é uma bênção. Então, a Igreja Católica, Santo Agostinho, irmão, foi um homem de entendimento espiritual. Tem as suas doutrinas que realmente não dá, algumas não dá para concordar, mas foi realmente um homem de notável entendimento espiritual. E ele dizia, né, da sua predestinação, que foi baseada a época medieval nisso, que o rico nasceu rico porque Deus destinou, querer mudar é pecado. Ou surgiu, talvez distorceram as doutrinas dele. Então, só que Jesus falou aqui em Apocalipse, irmão, sobre todas as igrejas. Porque Satanás, irmão, a maior arma dele é o dinheiro. Então, o dinheiro, irmão, substitui a fé. A fé não precisa... Jesus falou, olhai para os lírios do campo, porque nem semeiam, nem cegam. Os passarinhos não semeiam, não cegam, e o Pai do céu as alimenta todo dia. E ele fala em Lucas 14:18 e em Isaías também, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Por que ele falou para não evangelizar os ricos, irmão? Porque geralmente, quem é pobre, irmão,
Parece que Satanás persegue mais porque a pessoa perder a fé. A pessoa descrer em Deus. De tanto sofrimento, é o seu sofrer. Ou talvez essa categoria de pobre, Deus ama mais, ou está, desde a fundação do mundo, Deus sabia que essa categoria seria alcançada e Ele investe no pobre para o oprimir. Não sei a origem, o segredo direito. Só sei que há uma diferença. Então, na igreja aqui, irmão, de Esmirna, ele falou assim, ó, Jesus falando, 2:9, ó, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, abre parênteses, mas tu és rico, fecha parênteses, e a blasfêmia dos que dizem do Deus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. E aí, 13:17, irmãos, Jesus falando uma carta a outra igreja de Laodiceia. Como diz, rico sou, a igreja falava, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta. Abre parênteses, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, a igreja pobre, irmão, que era pobre, Jesus falando, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Então a igreja, irmão, não se mede pelo templo bonito. Jesus falando aqui, ó, não se mede o carro do pastor, ou a indumentária que as irmãs veem, ou a magnitude do templo, dos instrumentos, dos músicos. A riqueza, irmão, espiritual não se define no olhar. E aí muita igreja aí de fora, nas mídias, pensa que é rico, irmão, e é extremamente pobre para com Deus, como Jesus falou. Chamado Paulo, doutrina de demônio, irmão. Por quê? Porque você vê respaldo bíblico, irmão, muito mais que Jesus nunca pregou para nós buscarmos, irmão, coisas, enriquecermos naturalmente. É o contrário. A Bíblia está recheada de passagens sobre você tem tudo que tem. O jovem rico era perfeito, seguia os 10 mandamentos. Jesus falou o quê? Falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Mas que duro, o jovem não aceitou, irmão. O apego na riqueza. O jovem não quis. Preferiu ficar com a riqueza terrena. Agora, por que Jesus está falando que é rico? Essa é a sua pobreza, eu sei, mas você é rico. É aqui que eu perguntei para Deus também, irmão. Por que Jesus falou a juntar tesouros no céu, não na terra? Porque agora, irmão, no reino do Senhor Jesus, aqui está a nossa sorte. Está próximo, tudo que nós fomos aqui e ainda estamos sendo, vai refletir lá do outro lado. A pessoa pensa que, e eu também pensei, Deus, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, né? Que ia ajudar a igreja, ia ajudar os irmãos. Deus, eu queria, né, de certa maneira, ficar rico, porque ia ajudar na tua obra, ia comprar uma casinha para os irmãos não iam morar mais de aluguel, pá. Isso é louvável, irmão, sempre começa assim. Mas se não vir de Deus, a riqueza não vem sozinha, irmão. Ela traz males consigo. Você acaba corrompendo o coração porque não foi Deus que te deu. Quem falou isso? O próprio Paulo. Aí em Timóteo 6:9, ele falou assim, ó. Mas os que querem, 1 Timóteo 6:9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Palavra dura, irmão. Então a pessoa começa, né, até na igreja, vem para a igreja. Você está com a vida financeira arruinada? Venha para a igreja, dá o dízimo, seja fiel, faz a campanha.
E a pessoa vai na TV, dá testemunho, nossa, eu era pobre, pagava aluguel, agora tenho 2 empresas, agora tenho 2 carros. Doutrina de demônio, irmão. Por que doutrina de demônio? Porque é Jesus falando. Você pensa que rico sou, pega a riqueza terrena, prega para agariar coisas dessa terra que passa. Como a Bíblia fala, certo que nada trouxemos para essa terra e nada levaremos. Por isso que a riqueza, irmão, no céu, eu vou aprender com os irmãos também. A juntar tesouro lá. Então a pessoa da igreja, irmão, estou falando pessoa da igreja. Buda, ele nasceu num berço nobre, enriqueceu mais ainda e a doutrina dele se baseou. Ele doou tudo, irmão. Ele doou tudo e ficou pobre, mendigo. E ele falou, vou provar que eu posso ser rico como eu quiser e enriqueceu de novo. Buda, né? Não sei qual época que ele foi e ele provou que não precisa de Deus para você ser rico. E isso é o que? É cilada de Lúcifer, irmão. Então a pessoa, às vezes, começa com a boa intenção. Tem muitas igrejas, irmão, começou bem, década de 80, tudo. Igrejas que começaram com o ministério de louvor, vários exemplos, não é um só. Começaram com o ministério de louvor, as músicas maravilhosas, irmão. Eu chorava no meu quarto, ouvindo músicas de unção, aquele culto gostoso. Quando a igreja ficou famosa, irmão, acabou a unção, os cantores dividem, espalham, faz carreira solo, muitos desviam. Por que isso, irmão? Exatamente. A pessoa caiu no laço do inimigo. A pessoa alcança a fama e acaba Satanás virando sinagoga de Satanás. O pastor, né, os irmãos começam as câmeras, não louva mais a Deus. Começa as câmeras, tá ao vivo, agora, né? Aí as irmãs se maquiam mais, né? Com aquele decote, os irmãos, né? Aquele negócio de tocar, e não se louva mais, irmão, porque tá ao vivo, o mundo inteiro tá me vendo. Muda-se o espírito da coisa. Agora aquele violão, aquele culto no lar gostoso, irmão, que não tem câmera, não tem holofotes, mas está lá naquele casebre, um violão tudo desafinado, e irmão, ali está Deus, irmão. É ali que Deus está. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. E às vezes o holofote está na igreja, está na mídia, e Deus não está ali. Pensa que a igreja está rica e Deus está lá, está longe, Deus está longe de lá. E esta igreja, irmão, tem sido enfática nisso. E você agariar tesouro no céu. Estou falando isso, irmão, porque está próximo à nossa redenção. Então não caia em laço, irmão. Não caia em laço. Vou pesquisar na internet o que está bombando. Vai, se for da vontade de Deus. Senão você vai cair em laço. A minha intenção é boa, né? Satanás te pega, irmão. Se não for Deus que está preparando o caminho, Satanás vai te pegar. Às vezes você se envolve em um negócio e você não sabe que os seus sócios estão lavando dinheiro ou o dinheiro é ilícito de droga, aí você está lá no meio como laranja. Aí quando bate a federal, você está lá no meio. Não, mas eu não sabia, seu nome está aqui. Então, de alguma forma, Satanás te pega, irmão. Porque o dinheiro, a raiz do amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Então toma muito cuidado, irmão, nesse último tempo, porque Satanás está apelando e você, por desemprego ou as coisas ficam caras, né? Você vai no mercado, R$50, não dá nem para comprar 3 bolachas recheadas, 3 traquinas. Então, começa a usar de desespero, irmão. Mas eu conheço a tua pobreza, Jesus falou. Eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Porque a pessoa rica, irmão, é aqui dentro, que vamos ler daqui a pouco. Então, Tiago aí, 2, ele fala assim também, ouvi, amados irmãos, porventura, não ouviste isto? Ele quer dizer, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu
aos que o amam. Então, o próprio apóstolo Tiago falando, irmão, da categoria pobre, que Deus escolheu o pobre desse mundo. Então, o Evangelho, irmão, o próprio Senhor Jesus nasceu uma manjedoura. O Deus, filho do Deus, do dono de todo o universo, nasceu num estábulo, numa manjedoura. O exemplo de simplicidade e pobreza. Pobrezinho nasceu em Belém, né? Tem sentido, irmão. Pobrezinho, mas está falando que é pobre. Teve que sofrer. Não. A riqueza no céu, Jesus é rico. E não é rico de ouro e prata, irmão. A riqueza, irmão, como diz em provérbio, uma delas é sabedoria. É mais preciosa que ouro ou prata, diz Salomão. Então a pessoa pensa que aqui na terra ele toma ceia, ele comunga com a igreja e está salvo. Certamente está salvo. Mas pensa que ao passar do outro lado, a mente dele vai se abrir, ele vai ser semelhante a Jesus. Coisa nenhuma, irmão. A pessoa vai ter a mente que tem aqui. Vai ter a relação com Jesus que teve aqui. Se você for distante do Senhor Jesus, permanecerá distante. Vai vê-lo de vez em quando, talvez. Então essa pessoa é pobre. A pessoa é pobre. Pensa que agariano, Irmãos, foi o que eu pensei também. É esse pensamento que eu tive. Você vê os irmãos sofrendo financeiramente, eu também. Então você fica com desejo e isso é bom. Pô, Jesus, como eu queria, né, ter uma renda maior para ajudar os irmãos. Ou sei lá, de alguma forma ajudar meus irmãos. Isso é louvável. Mas esquecemos, irmãos, que é Deus que cuida. Que é Deus que está cuidando do irmão. Deus cuida até do passarinho, irmão. Está lá na Amazônia que você não está vendo. Do peixinho no meio do mar. Onde nenhum homem está vendo e nem pensa em ver. Deus está lá. Quanto mais o irmão aqui que está sentado. Deus cuida, irmão. Deus cuida. Agora, a riqueza espiritual, irmão, que nós agarremos do outro lado, é aqui que está. Os irmãos lá do outro lado, pode ser que, por exemplo, um exemplo, né, o pastor Carlos Manzulejo, irmão, muita gente no outro lado vai agradecê-los. E pessoas que eles nem lembram. Nossa, irmão Carlos, obrigado, você foi na minha casa lá, levou a palavra, hoje eu estou aqui no céu. Riqueza espiritual, irmão. Manzulejo, né, pregava nos lares, né? Manrosa também, não está conosco, mas tem. Jesus falou que não esquece um copo d'água, irmão. Então são riquezas que a pessoa agaria do outro lado e não são riquezas de ouro e prata. Às vezes eu lembro também nos cultos lares que eu fui, né, obras onde foi levar, isso não é isso que nós queremos, galardão, nós fazemos para ganhar galardão. É coisa natural. Só que são obras que vão ecoar pela eternidade, irmão. Você que orou de madrugada, a pessoa vai olhar para você do outro lado e falar, então foi você que Deus falou que orava por mim. Você vai ficar até espantado, nossa, eu nem lembrava. Então são riquezas, irmão, que agaria do outro lado, gratidão das pessoas. Quanto você ajudou as pessoas, levou uma carne, levou uma palavra amiga no serviço, na escola. Então são obras que ecoarão, irmão, pela eternidade. Agora tem aquela pessoa que vai ser pobre do outro lado. Está salva, mas você vai olhar para ele, está branco. Só com vestes brancas, está branco mesmo. Porque o Senhor Jesus é tão bom, irmão, que as obras más não serão reveladas, serão apagadas, como Ele prometeu. Ele não mente. Só que também as obras boas também não ecoarão, a pessoa é pobre. Não é rico, não ajuntou o tesouro no céu. Aquela pessoa você vai olhar, nossa, quanto Deus amou esse homem. Olha quanto Deus o ama, como Ele é sábio. São obras que aqui na terra vão ecoar na eternidade. Pessoa que agaria a riqueza no céu. E está próximo a acontecer, irmão. Então toma cuidado. Faça Enem, quer fazer curso, mas pede a orientação do Espírito Santo, porque às vezes você quer um emprego bom e acaba caindo em laço. É difícil viver na pobreza. Jesus está falando, eu conheço a tua pobreza.
mas tu és rico. E muita gente que se acha que é rico, que Deus está abençoando, e não é coisa nenhuma. Está no laço do inimigo. Recebeu na sua mente a marca da besta, que precisa conquistar o mundo, que precisa conquistar as coisas da terra para ser feliz. Lê do engano. Jesus falando, perdendo é que se ganha, ganhando é que se perde. Então, essa categoria de rico e pobre, irmão, o próprio Senhor Jesus citou a diferença dos dois. Agora eu sou pobre, então estou salvo. Não é assim também, irmão, porque está lá em Apocalipse falando que a besta, né, fez com que recebesse rico, grande, pequeno, pobre, recebesse a marca. Então, não quer dizer que a pessoa pobre está salva, não. Mas consegue entender a fé melhor do que um rico. Porque ele não tem médico, precisa usar fé para Deus curar. Porque não pode pagar um convênio. A casa não tem casa própria, está para vencer o aluguel, precisa orar ao Senhor, Deus envia recurso, ele paga o aluguel. Agora o rico não, irmãos, aí paga policial, bateu o carro, paga, a multa paga. Então ele está bem, seu estado psicológico está bem seguro, porque o dinheiro lhe proporciona várias vantagens. Mas o pobre não, sempre tem que depender da fé. Sai uma causa na justiça, o Senhor... Agora não, o rico molha a mão do juiz, fala, libera para mim, na hora. O pobre está 20 anos lá clamando ao Senhor a causa da justiça, o rico, alguns meses, porque paga. Então, só que a Bíblia, irmão, não está condenando o rico. Só que Jesus está ensinando, abre mão da tua riqueza, né? Esquece. Paulo mesmo fala, manda os ricos desse mundo não colocar nelas a confiança, a incerteza das riquezas. Então essa igreja aqui, irmão, por mais que aborreça alguns, essa igreja aqui não vai pegar a doutrina de demônio. Nós não incentivaremos os irmãos a agariar coisas terrestres. Nós vamos pegar a verdade do Senhor Jesus, de você seguir o caminho do Espírito Santo. Se Deus quiser enriquecer a ti ou a mim, que seja a vontade dele, não por nossas mãos. Amém, irmão? Então, serve de alerta, porque as cartas da igreja é alerta do Senhor Jesus para os últimos tempos. Então fique alerta, irmão, não se deixa ser enganado ou pego por nenhuma maneira. Amém, irmão? Então, você sofre como eu, que sou pobre, irmão. Eu, minha esposa, né? Ainda bem que a Flávia me ama do jeito que eu sou, irmão, porque senão aí ia casar com um velho rico, né? Eu tinha até o direito. Não, a Flávia, a menina, né? Graças a Deus, irmão, eu agradeço a Deus por ela. Bem, estamos juntos na alegria, na tristeza, né? É igual as mulheres de jogadores de futebol, né? Tem dinheiro, existe amor, não tem dinheiro, mas tem um jogador aí, né? Que, acho que é o Amaral, né? Acho que é o Amaral, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Fazer o que, né, irmão? Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmão? Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai Celeste, por mais que seja duro, assim, perder nessa vida para ganhar a vida eterna, que assim seja, Pai. Nos orienta, Espírito Santo, nos orienta, Deus, porque a Tua promessa é que a riqueza vai vir por Tuas mãos. Se a igreja ficar rica, Senhor, nós também, nos ajuda a não colocar nela o coração. Sempre nos conserva na simplicidade, sempre nos conserva na riqueza espiritual e na pobreza terrestre. Nós não pedimos para ser pobres, Senhor, mas queremos ser ricos espiritualmente. E se for da Tua vontade ser rico aqui, que seja feita. Então somente nos livra das ofertas de Lúcifer e nos ajuda a livrar, Senhor, de todo laço, engodo ou concupiscência dos olhos que nos leva à perdição. Sempre, Espírito Santo, nos guarda deste mal que assola o mundo. Supre as nossas necessidades. Manda os recursos, Pai. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. E que o amor do Pai, e o amor do Filho, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos os irmãos, agora e sempre. Amém. Fique na paz, irmão.